Simbora, galera. Agora a gente vai para os indicadores sociodemográficos. Eu vou começar com a taxa de natalidade, tá? Que é um indicador super importante para a compreensão da dinâmica populacional de cada território. A taxa de natalidade, ela representa o número de indivíduos nascidos e registrados a cada 1.000 habitantes ao longo de um ano, seja em qualquer recorte territorial, cidade, estado, país ou região. Ou seja, a taxa de natalidade representa a quantidade de nascimentos no total da população ou no total de 1.000 indivíduos, certo? Esses nascimentos têm que ser registrados. Se o camarada nasceu em 1980, mas só foi registrado em 1990, 10 anos depois, para contabilização da natalidade, ele só vai entrar no ano que ele foi registrado, e não no ano que ele nasceu. Por isso que eu frisei bem aqui, ó, registrados. Ah, nasceu no mato, nasceu embaixo do viaduto, nasceu embaixo da terra, nasceu dentro de um avião, não importa. Nasceu e foi registrado, entra para a contabilização da taxa de natalidade. Nasceu em qualquer localidade, de qualquer forma, e não foi registrado, né, não tem como oficialmente a gente saber sobre esse nascimento, então ele não entra no indicador taxa de natalidade. Esse indicador é alto quando? Quando as taxas de natalidade são altas. As taxas de natalidade são altas quando há pobreza, quando há desigualdade social, quando você tem um país predominantemente rural, um país recentemente urbanizado, quando você tem poucas mulheres no mercado de trabalho, ou quando você tem pouca ou nenhuma acessibilidade à escolarização e a métodos contraceptivos. Vou explicar detalhadamente item por item. A pobreza, tá, é um fator associado à natalidade mais alta. Por quê? Porque a pobreza é sinônimo, tá, de ignorância, a pobreza é sinônimo de descaso, a pobreza é sinônimo de falta de acessibilidade a métodos contraceptivos, falta de acessibilidade à escolarização. A desigualdade social, também sintomaticamente falando, que é a falta de acesso ou curto acesso a itens essenciais como direitos sociais, que são educação, saúde, moradia, tá? Segurança, alimentação, lazer, cultura, são itens que reforçam a natalidade muito alta. Quando o país também é muito rural, população predominantemente rural, como foi o caso da China durante muito tempo, como foi o caso do Brasil durante muito tempo, como foi o caso de nações africanas durante bastante tempo e algumas até hoje, população rural, ou numa população rural, há um predomínio de trabalho braçal. E esse trabalho braçal é feito predominantemente pela força de trabalho familiar ou pelos elementos que compõem uma mesma família. Ou seja, para reproduzirem o capital, essa família precisa de um contingente, ou seja, de uma prole muito grande. E aí você tem natalidades grandes. Quanto maior a prole, mais gente para trabalhar, mais gente para poder ofertar a sua força de trabalho. Seja na agricultura familiar, seja na agricultura de subsistência, seja numa plantation que contemple trabalho braçal. País recentemente urbanizado. País recentemente urbanizado é um país pouco competitivo. Ou é um país, mesmo que a competitividade esteja se acelerando,
Há uma demanda inicialmente nessa urbanização por força de trabalho para industrialização, para mobilizar a construção civil. Então ali o país está vivendo um momento de, na verdade, possibilidade de ascensão socioeconômica. Então aí você ainda tem uma taxa de natalidade alta. Tá? Isso é reflexo também num país rural de poucas mulheres no mercado de trabalho, ou praticamente nenhuma mulher no mercado de trabalho. Quanto mais mulheres no mercado de trabalho, mais significa que o custo de vida é alto, mais significa que esse país é competitivo e automaticamente a taxa de natalidade tende a sofrer uma redução. Aí, como eu já mencionei, a acessibilidade à escolarização e a métodos contraceptivos. Eu chamo de contraceptivos métodos anti-gravidez. Tá? Quanto maior a acessibilidade da população a métodos anti-gravidez, preservativo, DIU, diafragma, adesivo, tá? Injeção, dentre outros métodos, também corroboram para a redução da natalidade. E o acesso à escolarização. Por quê? Quem estuda mais faz menos filho? Quem estuda mais transa menos? Não necessariamente, mas é que a escolarização, ou seja, o canal escola, é o principal veículo de propagação da informação e do conhecimento junto à comunidade. E aí o acesso à escola pode promover uma conta fria aí, ou uma conta mais de approach entre a relação de sucesso econômico, de sucesso material e quantidade de filhos, que basicamente acabam sendo inversamente proporcionais, tá? Então esses são os motivos que fazem com que a natalidade seja alta. Localidades do mundo com as maiores taxas de natalidade a gente vai observar agora, olhando aqui de novo para o nosso planisfério. Aqui a gente tem um planisfério marcando a taxa de natalidade por 1000 habitantes. E aí tem um tonal aqui de matizes de azul, onde quanto mais os países tenderem para o azul escuro, maiores serão as taxas de natalidade. Quanto mais o país tender para uma matiz tonal de azul claro até praticamente branco, menores as taxas de natalidade. Tá? Só lembrando aqui que é bacana, é interessante a gente estar sempre olhando para esses dados por fontes confiáveis e não por fontes que promovam a produção ou o desenrolar de dados cabalísticos. Aqui é a minha fonte, uma fonte bem confiável de 2013, minha fonte é o Banco Mundial. A gente consegue perceber aqui, então, olhando para o planisfério, o quê? A área com azul, com a matiz mais escura, o azul mais escurecido no mapa, compreende ao continente africano, sobretudo a África subsaariana, ou seja, a África negra, a África de população predominantemente negroide. Essa é a área com maior taxa de natalidade no mundo, relacionada por quê? Relacionada ao fato de ser uma área ainda em transição campo-cidade, rural-urbano, de ser uma área onde a mulher está pouco no mercado de trabalho, de ser uma área de grandíssima desigualdade social, essa é a área mais pobre, a região mais pobre do mundo. A África já é o continente mais pobre e a África subsaariana é a porção mais pobre do continente mais pobre. O acesso à escolarização, já que é rarefeita a educação pública, gratuita e universal, e a acessibilidade também a métodos anti-gravidez. Isso faz com que a África seja, de longe aqui, a área no planeta, o continente no planeta com maior taxa de natalidade. Seguida aqui, ó, da região do Oriente Médio e da região também da Ásia Central e Sul da Ásia. Destaque para a Índia, destaque para países como Afeganistão e Paquistão, destaque também aqui para a Mongólia, para países como Cazaquistão, destaque também para os países aqui, ó, do Sudeste Asiático, como a Indonésia, destaque para as Filipinas, destaque para o Laos, e onde as taxas de natalidade são menores, né, o contraponto. Europa Ocidental, com taxas de natalidade menores, a América do Norte, excepcionalmente, o Canadá e a Groenlândia, aí aqui a Austrália e Japão, tem as menores taxas de natalidade. A gente está vendo aqui, por exemplo, a China, sem grandes destaques, sem estar com uma matiz de azul muito forte, de azul muito carregado. Por quê? Porque a China trabalhou durante bastante tempo uma estrutura de controle de natalidade a partir de uma política estatal implementada na década de 60, a partir da Revolução Cultural Chinesa. Estabeleceu a lei do filho único, um filho para cada casal.
só podiam ter 2 filhos as pessoas que eram de etnias que não é etnia majoritária Han chinesa. Pessoas também que eram filhos únicos podiam ter 2 filhos, passariam a poder ter 2 filhos. E, sobretudo, essa política estanca, essa política termina no ano de 2015. Portanto, a lei do filho único na China ela já não mais prevalece. O Estado chinês já desfez essa política, o Politburo, né, a cúpula do Partido Comunista Chinês desfez essa política. Então, mas a gente ainda sente os efeitos dela mesmo trabalhando em 2013. Né? A gente olha para 2013, mas essa taxa de natalidade ainda era já controlada. Mesmo que ainda estivesse vigorando a lei do filho único, ela hoje já não vigora mais. Tá? Então, basicamente, dei um panorama de taxa de natalidade no mundo. E a gente vai falar agora sobre a taxa de natalidade no Brasil. Beleza? Então, galera, vamos lá. Agora a gente vai trabalhar a taxa de natalidade no Brasil. A gente já viu que é a taxa de natalidade, né? Uma perspectiva global. A gente vai olhar para a taxa de natalidade no Brasil por 1.000 habitantes. Repetindo, a taxa de natalidade representa a quantidade de indivíduos nascidos, tá? Num recorte espacial, num recorte geográfico ao longo de um ano. Seja num país, seja num bairro, seja numa cidade, seja num estado, tá? Aqui, então, eu tenho um gráfico onde eu tenho do lado esquerdo do gráfico aqui uma numeração. Essa numeração representa a quantidade de nascidos em milhões aqui, ó. 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões, 3 milhões e meio, 4 milhões, 4 milhões e meio. Na década de 60, aqui embaixo, a gente tem o tempo em décadas, repetindo, aqui, quantidade de nascimentos em milhões, e aqui o tempo em décadas. Aqui é um gráfico, né, no modelo cartesiano, no modelo matemático. Eu tenho aqui em 1960 o início da queda da natalidade no Brasil. A natalidade no Brasil está num processo progressivo de queda, de declínio. A natalidade não está aumentando, nem no Brasil de um modo geral e nem em nenhuma região brasileira. Não só no território brasileiro, mas em todas as regiões, parte a parte do território brasileiro, a taxa de natalidade vem caindo. Isso a partir da década de 60. Década de 60 em diante, a gente tem visto um declínio da queda de natalidade, da taxa de natalidade, perdão. Em 1960 nasciam, em média, 4,25 milhões de habitantes, ou 4,25 milhões de crianças por ano. Quando a gente chega na década de 70, a gente já teve uma queda aqui para 3,5 aproximadamente. Nasciam 3 milhões e meio de crianças por ano. Quando a gente chega aqui, ó, momento de mais declive, esse momento aqui, ó, de 80 a 90, é um momento de crise, de inflação, é um momento de desemprego. A gente chega aqui em 1990, 30 anos depois do início da queda, a um percentual de 2 milhões e meio de nascimentos por ano. Chegando praticamente hoje aqui, ó, 2010, 2015, algo em torno de 1,5 milhão de nascimentos, que é o que é registrado ou que são registrados por ano. Por ano no Brasil são cerca de 1,5 milhão de nascimentos. Número já bem inferior ao que acontecia na década de 60. O que explica a queda da natalidade no Brasil? Os mesmos fatores, basicamente, que explicam a queda da natalidade no mundo. Vamos dar uma olhada no quadro aqui, para a gente olhar para esses fatores. Esses fatores são o êxodo rural, o primeiro fator de queda da natalidade no Brasil. A população era predominantemente rural e passa a ser predominantemente urbana, o que impacta no custo de vida, que passa a ser mais alto nas cidades. Cidade paga tudo, né? Você paga para respirar, você paga para morar, você paga para se locomover, você paga para comer. Lá na roça, nas áreas rurais, não. O camarada tirava a fruta do pé, ele caçava um animal, ele bebia água do rio, ele construía a casa de palha, de barro, ele construía a casa, né, com utensílios que ele extraía da natureza. Aumento da escolarização da população. Aumentou, em média, a quantidade de anos da população na escola e também aumentou a quantidade de pessoas alfabetizadas. A gente discutiu no momento anterior o quê? Quanto maior o acesso da população à educação, à escolarização, mais se tem percepção entre a tênue, né, relação entre o custo de vida e a quantidade de filhos. Aumento da acessibilidade feminina ao mercado de trabalho.
aumento da quantidade de mulheres no mercado de trabalho se dá por quê? Se dá pelo fato de que o custo de vida aumenta e as mulheres são, na verdade, empurradas para compor, junto com os homens, a renda familiar, seja dos maridos, dos pais, dos irmãos e, sobretudo, a proliferação também dos métodos contraceptivos, dos métodos antigravidez. Sobretudo, grande destaque aqui enquanto métodos contraceptivos é para a pílula anticoncepcional, que surge no mundo em meados da década de 50 e chega ao Brasil em meados da década de 60, um fator também que vai fazer com que houvesse e continue havendo um declínio, tá? Por mais que o assunto indicadores sociodemográficos, ele é muito sensível. Por quê? Porque ele acaba sendo um assunto onde o senso comum, a opinião pública, acredita que domina. Quando as pessoas dizem, a taxa de natalidade não está aumentando, ela é maior, ela está aumentando. Porque onde eu moro tem sempre uma menina grávida, onde eu moro tem sempre um camarada que vai ser pai. Não, a gente está olhando assim para o senso comum. O senso comum só consegue enxergar a sua própria bolha. Eu estou pautado aqui, estou olhando para dados IBGEanos. Nossa referência é o IBGE. Se olhar para o mundo, a nossa referência, tá, são os braços, os organismos do sistema ONU, que vão nos dar parâmetro real, quantificado desses dados. Então, você não se deixa enganar pelo senso comum, que vai o tempo todo dizer que a natalidade está aumentando, que a mortalidade está aumentando, que a fecundidade também no Brasil está aumentando. Esquece o senso comum. Se apoie, se firme, candidato, em dados confiáveis e não no que as pessoas falam, porque o senso comum só olha para a sua própria bolha. E a sua própria bolha, seu raio de dimensão e percepção geográfico, muitas vezes ele é muito restrito. O camarada está olhando para a rua dele, está olhando para o bairro, está olhando para as áreas onde ele passa cotidianamente, está olhando para meme, por exemplo, de rede social, está olhando para meme de aplicativo de comunicação. Então aqui a gente tem que se pautar em dados, na verdade, concretos e de instituições e organismos de confiança, e não no senso comum, e não olhar para a nossa bolha, tá? Por isso é que muitas vezes esse assunto acaba se tornando um pouco mais complexo para o candidato, porque ele acredita na opinião alheia ou ele acredita que a sua realidade é a realidade do todo, e o que acaba não sendo verdade, certo? A gente vai fazer uma virada e vai para a mortalidade infantil, que é o nosso próximo indicador a ser observado junto com a mortalidade. Vamos lá, galera, o nosso momento chegou. Agora é hora de falar da taxa de mortalidade. O que vem a ser a taxa de mortalidade? Tá? Ela é representada pelo número de óbitos registrados a cada 1.000 indivíduos. Resumindo, taxa de mortalidade representa o número de óbitos registrados por ano em cada unidade político-administrativa. Repetindo, seja uma cidade, um estado, um país, um continente, uma região do globo, tá? Tem que haver registro de óbito para que se confirme a mortalidade. Só que essa mortalidade não é do total de indivíduos que falecem, que obtuam. Ela exclui natimortos e óbitos entre crianças com 12 meses incompletos. Ou seja, as crianças que nascerem mortas, natimortos, ou por algum motivo, tá? Como no caso de aborto espontâneo provocado, não entrem, né? Não cheguem a nascer, mas aqueles que morram com 12 meses incompletos de vida não vão entrar na mortalidade. Esse grupo aqui que eu fiz essa observação vai depois para a mortalidade infantil. Observando a mortalidade no mundo e no Brasil, a gente já deixa bem claro aqui que ela está em declínio. Tanto numa escala global, olhando parametrizando o mundo, e a mortalidade no Brasil, ela se encontra em declínio. No mundo, ela começa a cair a partir da década de 1850, a partir da segunda metade do século XIX. No Brasil, ela começa a cair ao final do século XIX.
Bom, mas a mortalidade começa a cair no Brasil antes da natalidade? Sim, a gente viu que a natalidade começa a cair a partir da década de 60, mas a mortalidade ela cai antes. Por que é o final do século XIX para nós e desde a partir da segunda metade do século XIX para o mundo, em excepcional Europa? Por conta da segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial, ou dessa revolução tecnológica aqui, ela foi uma revolução, promoveu um avanço tecnológico muito mais amplo, muito mais abrangente. Não só no setor têxtil e metal mecânico, mas ela também atingiu o setor médico, sanitarista, farmacológico. Surge o conceito de saúde coletiva, surge o conceito de saúde pública, surgem as vacinas, surgem vários medicamentos, a cura para várias doenças. A percepção, né? A ideia de que as doenças estavam associadas a bactérias, a vírus, o fato de tomar banho todos os dias, lavar as mãos antes das refeições, colocar as roupas para lavar. Esses hábitos vêm a partir da segunda revolução industrial, década de 1850, 1870 em Europa e a partir do final do século XIX no Brasil. Então, os motivos da queda da mortalidade estão ligados ao surgimento da ideia de saneamento básico, ao surgimento da ideia da proliferação de vacinas e medicamentos, que promoveu a cura de diversas doenças, e o surgimento do conceito de saúde coletiva promovida pelo poder público, ou seja, a saúde pública também é um fator. Esses 4 fatores aqui vão estar associados à queda da mortalidade. Essa revolução industrial também, ela foi promotora, tá, de uma melhoria no setor agrícola. Ela não é a Revolução Verde da década de 1960 na Europa, mas ela já vai promover uma aceleração, uma certa aceleração na velocidade da produção agrícola. Então, a gente aqui vai ter, não de forma generalizada, tá? Porque o mundo continuou e continua passando fome. O que mais mata no mundo inteiro até hoje é a fome, mas a gente tem aqui uma aceleração da produção agrícola, que vai diminuir, não vai exterminar, mas que vai diminuir a questão da fome em algumas áreas, tá? O grande destaque aqui é para a Europa, primeiro local onde as taxas de mortalidade começam a decair. Quando eu falo de saneamento básico, vou abrir um precedente aqui de um parênteses. Quando eu falo de saneamento básico, o que eu estou falando aqui quando eu construo essa palavra tão à baila, tão chamada à tona na época, por exemplo, do período eleitoreiro? Eu chamo de saneamento básico água encanada e tratada, ou seja, água potável, esgoto, tratamento de esgoto e pavimentação. Calçamento, arruamento, tá? Retilinização de cursos d'água, de espelhos d'água como rios, como lagos, né? O desaparecimento de áreas, por exemplo, de planícies aluviais, em planícies de inundação, contribuindo, por exemplo, aqui o esgoto tratado para a diminuição de doenças como a peste bubônica, de doenças como a cólera, a água encanada e tratada também, reduzido o percentual de doenças ligadas à contaminação da mesma no mundo. Tá? Esses fatores representam o saneamento básico. Então, repetindo aqui, fatores que levam à queda da mortalidade, melhoria nas condições de saneamento básico,
o advento das vacinas, dos medicamentos que promoveram a cura de várias doenças, ou o controle, né? O surgimento da percepção, da noção de saúde coletiva e da saúde pública. A saúde deixa de ser tratada como algo individual e passa a ser tratado como algo do coletivo e passa a ser algo de interesse, de responsabilidade do poder público. E a aceleração da produção agrícola em algumas áreas, a mecanização de algumas atividades agrícolas, a aceleração da velocidade do cultivo. São fatores que promoveram e promovem a queda da mortalidade. Como eu disse, que não só está em declínio no mundo, mas também no Brasil. No Brasil, a mortalidade começou a cair desde a década de 1890 e continua decaindo. Beleza? Então vamos lá, o conceito agora é taxa de mortalidade infantil. A gente já viu a taxa de mortalidade e o conceito que rege mortalidade infantil é justamente a observação da mortalidade que eu havia feito antes. É representada pelo número de óbitos, ou seja, de mortes registradas entre natimortos, nascidos mortos. Tá? Sejam esses nascidos mortos crianças que por algum problema acabaram nascendo mortas, crianças que sofreram aborto provocado, aborto espontâneo, e crianças que morrem antes de completarem 1 ano de vida. Aí eu enquadro a mortalidade infantil, ou seja, eu estou excluindo crianças que morrem depois do 1º ano de vida e estou excluindo também aquelas crianças que morrem antes de completarem 1 ano. Certo? Vamos dar uma olhada no mapa que vai relatar a taxa de mortalidade infantil no mundo através de tonalidades de cores entre o branco e o laranja. Tá aqui, ó. Taxa de mortalidade infantil no mundo. Só para deixar claro antes de qualquer coisa, existe uma linha em vermelho aqui. Essa linha diz limite PD e PED. PD, países desenvolvidos, são os países do norte, ou os países considerados desenvolvidos, que a gente chama de países do norte, que contemplam a América do Norte, a Europa, contemplam, né, parte da Ásia Central, incluindo Rússia, Cazaquistão, e aqui, ó, o leste asiático, com a Península da Coreia, excetuando a Península da Coreia e contendo o Japão, Austrália e Nova Zelândia. Ou seja, essa porção aqui é chamada parte norte, ou a parte desenvolvida do globo, com menos desigualdade social. E pede países economicamente subdesenvolvidos, ou países subdesenvolvidos, que vão estar aqui nessa fração a partir da parte inferior, a partir da porção inferior da linha vermelha, representados pela América Latina, pelo continente africano, pela Península Arábica, pelo sul da Ásia, pelo leste da Ásia e pelo sudeste da Ásia. E algumas ilhas da Oceania, como Sumatra e Papua Nova Guiné. Então aqui olhando agora para a legenda do nosso mapa, diz taxa de mortalidade infantil em porcentagem. Quanto mais a região do globo tender a cor laranja, maior é o percentual de mortalidade infantil. Quanto mais ela tender para a cor branca, menor a mortalidade infantil. Lembrando aqui que tem uma matriz tonal clara, em branco, perdão, que diz 100 dados. E na matiz ocre, assim, fugindo quase para o branco, mas sem ser branco, como por exemplo Canadá, Estados Unidos, a gente tem as menores mortalidades infantis. As maiores mortalidades infantis estão onde? Estão em África, estão aqui na Ásia Central, no sul da Ásia e no sudeste asiático, as maiores taxas de mortalidade infantil. E as menores, repito, em Austrália e Nova Zelândia, Japão, Europa Ocidental e na América Anglo-Saxônica, que compreendem Canadá e Estados Unidos. Beleza? Tanto no Brasil quanto no mundo, a gente tem um declínio da mortalidade infantil. Ela está caindo. Eu não estou dizendo em nenhum momento, candidato, não estou dizendo em nenhum momento, aluno, que a mortalidade infantil ela é baixa no mundo. Como você pode ver, né, como a gente acabou de atentar ali no mapa,
Existem várias áreas no globo onde a mortalidade infantil é muito alta. Mas, de um modo geral, analisando o sistema mundo, a mortalidade infantil está em queda, e inclusive no Brasil. São motivos da queda da mortalidade infantil no Brasil e no mundo. As políticas de combate à insegurança alimentar, a fome e/ou da insegurança alimentar, a fome ou a alimentação incipiente. Seria a insegurança alimentar. Outro fator, a melhoria na escala de propagação do saneamento básico. O acesso à saúde pública. É um direito inalienável, né, de todos os seres humanos, o acesso à saúde gratuita e universal, pública e de qualidade. Está lá no preâmbulo do artigo 5º da Constituição Brasileira, nos direitos e garantias fundamentais, e também está na Carta das Nações Unidas, tá, que vai rezar lá sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos. E o acesso a fármacos e vacinas, ou seja, combatendo a insegurança alimentar, promovendo o saneamento básico, promovendo o acesso irrestrito à saúde pública e coletiva e promovendo o acesso da população a fármacos e a vacinação, você tem queda da mortalidade infantil, tá? Beleza aí. Vamos embora, mais um indicador aqui, a taxa de crescimento vegetativo ou crescimento natural. O crescimento vegetativo, o crescimento natural, ele é representado pela diferença entre o número de nascimentos, ou seja, a taxa de natalidade, menos o número de óbitos, ou seja, a taxa de mortalidade. Então, chamei a atenção aqui para uma equação básica, não é matemática, mas é uma equação básica que diz que CV, crescimento vegetativo, CV, é igual a taxa de N, taxa de natalidade, menos taxa O, taxa de óbitos, de mortalidade. Repetindo, o crescimento vegetativo é igual a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. É esse indicador aqui, candidato, é esse indicador aqui, aluno, que diz realmente se uma população cresce, se ela encolhe ou se ela se mantém. Se eu olhar só para a natalidade ou se eu olhar só para a mortalidade, eu não consigo perceber se a população está aumentando ou está diminuindo. Eu preciso contrabalancear esse indicador natalidade menos o indicador mortalidade. Se a população cresce mais, é porque a natalidade é maior do que a mortalidade. Quando o crescimento vegetativo é positivo, ou seja, quando nascem mais do que morrem, eu tenho uma tendência à explosão demográfica, um crescimento populacional. Quando o crescimento vegetativo é negativo, CV é negativo, eu tenho tendência à retração demográfica, ou seja, meu crescimento vegetativo negativo vai simbolizar que a taxa de óbitos, que a taxa de mortalidade é maior do que a taxa de natalidade. Portanto, se morrem mais do que nascem, a minha tendência é justamente oposta à positiva. A minha tendência é de retração demográfica. Aqui uma observação importante é que o indicador crescimento vegetativo, ele não considera entradas e saídas a respeito do fluxo migratório internacional. Ou seja, eu não contabilizo se a população aumenta ou diminui olhando para a entrada de estrangeiros e a saída de brasileiros, né, no tocante à residência. Não turista, mas residente. Então, eu não consta no crescimento vegetativo os emigrantes, né, que são aqueles
que saem, e os imigrantes, que são aqueles que chegam. E uma outra observação aqui, né, que eu já havia dito, já tinha verbalizado, mas eu também fiz questão de escrever, é que somente esse indicador, somente o crescimento vegetativo, é capaz de nos sinalizar se a população cresce ou se ela retrai. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui no crescimento vegetativo, na taxa de crescimento vegetativo da população mundial. Na legenda, minha legenda diz que quanto mais vermelho é o país, maior o crescimento vegetativo. Quanto ele, né? Então, os países em vermelho, em sua maioria, são países da África, além aqui do Afeganistão, são países onde as taxas de crescimento da população são mais altas, a explosão demográfica é mais alta. Isso é um grande reflexo da pobreza, da exclusão e da desigualdade. Quanto mais eu tendo aqui, ó, o coral, pro amarelo, esverdeando até o verde, significa que os crescimentos vegetativos, ou seja, que a taxa de crescimento da população é menor. Grande destaque aqui, tá? É para Rússia, para a península, é para o arquipélago japonês, perdão. Destaque para boa parte do continente europeu. Destaque aqui também para Guiana. Destaque para Cuba, como países onde o crescimento vegetativo é baixo, tá? Ele é próximo de zero ou ele é até inferior a zero. E os países com crescimento vegetativo maior são os países da América Latina, como o Brasil, os países da África, de um modo geral, têm o maior crescimento vegetativo, e da Península Arábica e Sul da Ásia, que a gente chama de Oriente Médio, Sul da Ásia, tá? Tem os maiores crescimentos populacionais, as maiores explosões demográficas, certo? Vamos chamar aí mais uma imagem, que é uma imagem da curva de relação, a curva relacional entre o crescimento vegetativo associada à mortalidade e à natalidade. Então aqui eu tenho um gráfico cujo título é Crescimento Natural, Crescimento Vegetativo da População Brasileira. Taxas em porcentagem, taxas de crescimento da população. Aqui no flanco esquerdo do cartesiano, do gráfico em plano cartesiano, e aqui o tempo em décadas, de 1900 até 2020, já como estimativa. Embora seja de 1998, a estimativa vem exatamente até o presente ano. Então, vamos dar uma olhada aqui. A linha inferior é a linha da taxa de mortalidade, que já era bem menor do que a natalidade no ano de 1900. Ó. Permanece a queda da mortalidade. Quando a gente chega na década de 80, essa queda sensível, ela continua, mas ela é uma queda quase imperceptível. E, sobretudo, a taxa de natalidade, ela vem alta no início do século XX, ela começa um leve declínio a partir da década de 40 e a partir da década de 60 ela despenca de uma vez por todas. Esse número aqui no meio, 19, 24, 29, 19, 13 e 9, esses números aqui representam a diferença entre a natalidade e a mortalidade. Você vai percebendo que a numeração vai diminuindo, ó, 19, 19, chegou ao seu ápice aqui, ó, 24, 29, da década de 60 em diante, quando a mortalidade já estava despencando há muito tempo e a natalidade despenca de uma vez por todas, a diferença aqui, ó, vai sendo cada vez menor. Então, quanto mais próxima a taxa de natalidade, que é a superior, e a mortalidade, menor o crescimento vegetativo. Se essas duas linhas, em algum momento, elas se cruzam e se tocam, a minha taxa de crescimento vegetativo ou natural é zero. E se a linha de natalidade passa, se ela passa para baixo da linha de mortalidade, significaria que no Brasil o crescimento natural vegetativo passaria a ser negativo. Ele ainda continua positivo no Brasil, segundo dados do IBGE, só que é uma tendência cada vez menor de crescimento vegetativo. Ou seja, natalidade e mortalidade estão se aproximando cada vez mais, e aí se a tendência não mudar, a gente vai acabar tendo um prognóstico
de crescimento vegetativo zero ou até futuramente, daqui a talvez 20 anos, 30, 40 anos, um crescimento vegetativo negativo, como já acontece com alguns países europeus, como acontece com o Japão, né, e alguns países muito já urbanizados e sociedades onde a taxa de reposição populacional é muito baixa. Certo? Valeu, galera. Obrigado aí, até a próxima com mais indicadores sociodemográficos. O segredo é praticar e a gente vai continuar junto. Valeu!